Turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que vocês estão assistindo. Espero que seja pela manhã, mas caso não dê pela manhã, essa é uma disciplina onde a gente tem que exercitar a flexibilidade, né? Então espero que vocês estejam assistindo a aula no melhor momento, no momento mais confortável para vocês, para que a gente desenvolva melhor essa disciplina Projeto de Vida. Acho que a gente vai para a nossa quarta aula, né? Onde a gente vai trabalhar mais essa disciplina. Lembrando que o foco dessa disciplina é desenvolver em vocês, né, competências, habilidades, pensamentos reflexivos sobre a sua vida, sobre o seu projeto de vida, né, sobre como é que você quer chegar lá na frente, quem é que você quer ser no futuro. Então, a nossa disciplina é baseada nisso, né, nesse momento. Na nossa aula passada, a gente trabalhou uma habilidade organizacional muito importante para todos, não só para vocês, mas para os adultos, para os seus pais, para os seus familiares, seus amigos, que é uma habilidade organizacional, né? Eu expliquei para vocês na aula passada que quanto mais organizado você for, melhor serão os seus resultados. Por exemplo, se eu for uma pessoa organizada no trabalho, melhores são os meus resultados, né? Se eu planejar o meu dia, melhores são os meus resultados. Imagine que eu não planejo o meu dia, aí, por exemplo, eu tenho uma atividade que era para fazer no dia de hoje, e eu não planejei aquela atividade, vou dizer amanhã eu faço aquela atividade. Quando chegar no outro dia, vai ter outras atividades, outros acúmulos, né? Que vai ser ruim para mim. Então, a gente exercitar essa habilidade organizacional, de organização, vai refletir muito, muito para a gente. Ah, professor, mas eu ainda sou estudante no ensino básico, não preciso me preocupar. Mas você desenvolve as suas habilidades nesse ensino, né? Para quando você chegar na faculdade, quando você chegar no trabalho, quando você chegar na sua casa, com a sua família, você já adulto, já adulta, né, você vai ver que a organização vai trazer melhores resultados para você. Então, na nossa atividade da aula passada, eu passei um planejamento semanal para que vocês planejem a sua semana, né? O horário que você acorda, o horário que você assiste a aula, o horário que você estuda. E se você seguir esse planejamento, na verdade você deve seguir esse planejamento, porque essa não é uma atividade para que eu veja, essa é uma atividade para que você veja. Projeto de vida é para você ver você, né? Você ser protagonista das suas atividades, da sua história, do seu futuro. Então, quando eu passo uma atividade, eu quero que vocês falem sobre a função social da escola. É para que vocês entendam qual é a função social da escola. Eu estou na escola por quê, né? Quando eu peço para que você faça um planejamento semanal, eu quero que vocês entendam que você vai pensar assim, eu tenho que planejar minha semana por quê, né? Então você está planejando para você. Então essa atividade que eu passei para vocês é uma atividade que inclusive ensine a seus pais, ensine a seus amigos a planejar o dia, porque o planejamento do dia vai trazer menos surpresas, né? Menos surpresas vai trazer para vocês, e aí você vai estar mais preparado para lidar com aquela situação, né, que vem aparecer. Então é importante essa habilidade organizacional. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma competência socioemocional. Professor, o que é uma competência socioemocional? São as habilidades que a gente desenvolve no nosso dia a dia, né? E que envolve tanto o social, tanto como o emocional. Por exemplo, eu já falei aqui na aula de projeto de vida, quando você pega um lixo, um pacote de bala, um saco de pipoca e joga no chão, né? Você está jogando no chão, o primeiro ato que você está cometendo eu nem falo um ato de falta de educação, mas é um ato que você está poluindo o meio ambiente, está poluindo o meio que você vive. E essa poluição que você está fazendo é um ato que vai gerar uma falta de educação, né? Então, observe, se você está poluindo o meio ambiente, você já está agindo ali de forma social, né? Porque é da sua obrigação você cuidar do meio que você vive, né? Da sua casa, da sua rua, da sua cidade, é uma competência social sua. Mas por que, professor, é uma competência emocional? Vamos lá, vamos supor que você está na sua casa, né? Você está no seu conforto, mas aquele lixo que você jogou na rua fez com que o bueiro da sua rua entupisse. Aí, quando chovesse, alagasse toda a rua, invadisse a casa de alguém que não seja a sua. Aí você pensa, poxa, eu contribuí para aquilo acontecer? Contribuiu. Então já está envolvendo algo socioemocional aí, né? Só que a gente vai trabalhar aqui uma competência socioemocional que seja uma competência favorável para você, né? Que seja uma competência boa.
né? O nosso projeto de vida é para isso, para a gente pensar, para a gente refletir sobre coisas boas que estão envolvidas na nossa vida, né? Então, a gente vai trabalhar hoje como a gente trabalhou semana passada, com planejamento semanal, e como vocês são estudantes, vocês planejam o seu dia, né, suas disciplinas. A gente vai trabalhar uma competência socioemocional, né, que auxilia no seu aprendizado, né? A gente já falou sobre a função social da escola, sobre o planejamento semanal, e agora a gente vai ver fatores que influenciam no seu aprendizado, né? Quais são as competências socioemocionais que irão me ajudar no meu aprendizado na escola, né? Isso no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano, no nono ano. Essas competências socioemocionais envolvem toda a esfera, até quando você se forma no ensino médio, quando você vai para a faculdade. Então, essas habilidades são importantes, né? E como a gente trabalhou isso, na aula de hoje, a gente vai pensar em um plano de estudo pessoal. Ah, professor, como assim um plano de estudo pessoal? É eu pensar assim, por exemplo, todo mundo tem aquela disciplina que gosta mais ou que gosta menos, né? Ah, por exemplo, quando eu estudava, eu gostava muito mais de matemática do que de português, de gramática, né? Eu gostava muito mais de história do que de matemática, né? Então, tem alguns componentes curriculares da nossa escola que a gente gosta mais, né? Então, o que é que eu quero que vocês pensem nessa aula de hoje? Por exemplo, quais são os componentes curriculares que eu tenho mais facilidade? É você pensar um pouquinho e colocar no seu projeto de vida. Coloque essa pergunta. Componentes curriculares são o que, professor? As disciplinas: português, matemática, história, geografia, inglês, ciência, projeto de vida. Qual é que eu gosto mais? Né? Qual é que eu tenho mais afinidade? Como é que eu sei, professor, que eu tenho afinidade ou não por a disciplina? O que eu gosto mais de estudar? Quando eu fico empolgado, né? Ah, eu vou estudar isso, tudo bem, eu tenho vontade para estudar isso. Então, você vai escolher uma, duas, três, quatro disciplinas que você goste mais. E também você vai colocar quais são os componentes curriculares que eu tenho mais dificuldade, né? Na sua escola, naquele planejamento semanal que você fez, quais são os componentes curriculares que você tem mais dificuldade? Ou dificuldade de aprender, né? Ou dificuldade de compreender o conteúdo, ou dificuldade de fazer uma atividade, né? Então você vai pensar qual a disciplina. Ah, professor, pode ser mais de uma? Pode ser mais de uma, né? Mas sempre a gente tem uma afinidade com alguma e sempre a gente tem uma dificuldade com outra, né? E aí você vai pensar, depois dessas duas perguntas, as disciplinas que você mais gosta e as disciplinas que você menos gosta, o que é que você faz para organizar os seus estudos? Além desse planejamento semanal, tem algo que você possa fazer que organize seus estudos? Por exemplo, seu material escolar está em um lugar que você saiba que você pode pegar para estudar, né? Seu computador, você consegue acessar um site para você pesquisar um assunto de história que está trabalhando agora? Você consegue acessar o YouTube, né, para assistir essa aula? Então, o que é que você faz para organizar os seus estudos? E como é que você lida com as dificuldades? Por exemplo, ah, professor, eu odeio matemática, né? Eu não gosto de matemática, não entra em minha cabeça. E aí, o que é que você faz para gostar de matemática? Como é que você faz para aprender matemática? Se você odeia, quando a gente pega ranço de uma pessoa, é difícil a gente tirar esse ranço, né? Peguei ranço e é difícil de tirar. Como é que você vai tirar esse ranço, né? Como é que você vai tirar esse ranço da disciplina? O que é que você pode fazer? Não é possível que não tenha nada que você possa fazer para você gostar um pouco mais daquela disciplina, né? Então você vai pensar nisso aí. E depois você vai para uma outra reflexão. Como auxiliar minhas ações diante dos meus estudos? Pronto. Como assim, professor? O que é que você está querendo dizer? As minhas ações, por exemplo, eu fico o tempo todo no celular. Não gosto de português, matemática, geografia, fico o tempo todo no meu celular. Eu estou fazendo alguma coisa para mudar isso? Não estou. Quais são as minhas ações referente ao meu plano de estudo? Ah, eu só estudo quando. Tem que ser sincero e sincera. Eu só estudo quando chega na semana da prova. Só estudo quando chega na semana do teste. Né? O que é que você está fazendo? Não é isso? Como é que você está agindo, né, em reflexão aos seus estudos? Então, quero que vocês pensem também um pouquinho sobre isso. Aí a gente vai para outra reflexão. Diante dos passos apresentados, quais competências podem auxiliar no processo de aprendizagem? Aí eu coloquei aqui algumas: entusiasmo,
determinação, organização, foco. Será que se eu tiver foco vai me auxiliar na minha aprendizagem? Persistência. Poxa, eu não gosto daquela disciplina, mas eu vou persistir, eu vou aprender aquela disciplina, né? É responsabilidade. Será que eu sou responsável com meus estudos? Será que eu sou responsável com a minha disciplina? Será que eu sou responsável com a minha escola? Será que eu sou responsável com o meu pai que está acreditando ali que eu estou estudando? Né? Empatia. Será que eu tenho empatia, por exemplo? Eu sou bom em matemática. Será que eu vou ajudar o meu colega? Meu colega tem dificuldade em matemática. Será que eu posso ajudar o meu colega? Olha, eu vou te ajudar aqui porque eu entendi esse assunto, vi que você não entendeu muito, né? E aí eu vou te ajudar um pouquinho. Ou a matéria que você tem mais dificuldade, você fala assim, poxa fulano, fulana, você entendeu esse assunto? Você pode me ajudar, né? Isso é você exercer empatia. Então, diante desses processos de aprendizagem que eu dei, eu falei entusiasmo, determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade e empatia. Escolha aquele que você acredita que vai te ajudar no seu processo de aprendizagem. Desse que eu listei, qual é que vai te ajudar no seu processo de aprendizagem, né? Qual desses itens que foram listados? Você não já listou lá a disciplina que você não gosta, a disciplina que você gosta? Agora você vai ver qual desses pontos pode te ajudar no seu processo. Ah, professor, quando você fala meu processo de aprendizagem, é só o processo da disciplina que eu não gosto? Não, é na disciplina que você gosta também, né? Esses processos estão envolvidos aonde? Então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Então eu quero, além de fazer essa lista com os componentes curriculares que você mais tem facilidade, né? Aí, depois que você colocar os assuntos que você, a disciplina que você tem mais facilidade, eu quero que você pegue essa disciplina e fale assim, qual foi o assunto que você mais gostou de estudar nela? Foi Primeira Guerra Mundial? Foi o verbo to be? Foi globalização de geografia? Foi os seres vivos, o planeta Terra? Se eu gosto muito de ciências, então eu quero que você liste, né? Ao final, avalie como você está desenvolvendo a atividade deste componente, né? Então você vai ver, eu estou fazendo todas as atividades, todos os exercícios que a professora manda, eu estou respondendo, entrando no portal, eu estou respondendo as minhas tarefas, as minhas avaliações. Então eu quero que você reflita também sobre isso. E coloque uma lista do que você aprendeu em cada componente curricular. Isso é todos. Ah, por exemplo, agora está muito fácil. Vocês recebem o conteúdo dos testes e o conteúdo da prova. Aí coloca uma lista. Eu aprendi de matemática isso, isso e isso. De português isso, isso e isso. De história isso. Então você vai listar isso aí, ok? Então quero que vocês façam essa listagem sobre o que eu estou acabando de falar. E aí eu quero também que vocês pensem um pouco. Será que nas minhas aulas eu aprendo a contextualizar? O que é contextualizar, professor? Será que nas minhas aulas, por exemplo, eu gosto daquela disciplina de história, será que eu consigo pegar aquele assunto e levar para o meu dia a dia, relacionar com o meu dia a dia? Então são essas reflexões que eu quero que vocês façam, né, em cima dos seus estudos, dos seus componentes curriculares da sua escola. Nós já falamos da função da escola, do planejamento semanal e agora a gente vai falar sobre os componentes curriculares. Português, matemática, história, geografia, para dizer o que você gosta, o que você não gosta e qual daqueles itens ali te ajuda ou vão te auxiliar para você ter um melhor aprendizado, ok? Eu vou colocar lá no portal essas perguntas que eu coloquei aqui, mas não vou colocar o que vocês têm que listar, porque eu espero que vocês assistam a aula até o final, mas as perguntas eu vou colocar em anexo, tá? Para que vocês respondam essas perguntas e mandem para mim no portal, né? Na nossa aula assíncrona, né? Que a gente não tem um contato, essa videoaula que eu gravo com vocês. Na semana que vem, que é a semana de prova, não vai ter aula de projeto de vida, porque vocês estarão fazendo prova, estarão se dedicando um pouquinho mais para essa disciplina. Lembrando que essa é a nossa última atividade da unidade, tá certo? Aí, professor, como é que você vai pontuar? Vou pegar todas as atividades anteriores, vou dar o ponto e vou disponibilizar para vocês no boletim, tá certo? Porque projeto de vida é um componente curricular. Então, essa atividade é a última atividade onde eu quero saber um pouco mais, porque esse bloco termina aí, né? Você entendendo a escola, você entendendo
como se organizar e você entendendo quais são as suas dificuldades na escola. Para um segundo bloco, a gente trabalhar em cima dessas dificuldades, o que pode te ajudar mais a você trabalhar em cima dos seus aprendizados e dessas dificuldades, tá certo? Vou colocar tudo no portal. Até a próxima aula, fiquem atentos e atentas. Espero que tenham gostado de mais uma nossa aula, né, de projeto de vida, tá certo? Entenda que o projeto de vida é sobre você, não é fazer o plano para deixar lá, não é gravar um vídeo para deixar lá, é para você entender como é que funciona o seu projeto de futuro, tá certo? Então, vou aguardar as atividades de vocês até a próxima aula, tá? E semana que vem, após a nossa avaliação, eu vou colocar mais uma aula para a gente trabalhar em cima dessas dificuldades que foram listadas, tá ok? Tchau, tchau, meu povo. Até a próxima. Fiquem bem, se cuidem.